Tudo bom, parentes? Nós estamos aqui reunidos em Alter do Chão para falar um pouquinho sobre a MUTAC, a Mostra de Arte Indígena do Baixo Tapajós. E aqui comigo, eu tenho reunidos aqui nessa casa maravilhosa da nossa parente Vândria Borari, que está aqui à minha esquerda. E também nós temos a presença do Cauã, da Tupi Petuíra, da Neila Borari, da Iara, da Nalva e da Nilva. Então olha só, nós vamos começar conversando um pouquinho aqui sobre a MUTAC e as origens dela, como é que foram que começadas. Ela é um evento que começa desde o ano de 2016 e falando um pouquinho disso, não é, Neila? A gente vai conversar um pouquinho sobre como é que foi esse surgimento, a ideia, né? São 3 irmãs que estão trabalhando, 4 irmãs, na verdade, que estão trabalhando com cerâmica tapajoara. E a gente vai falar um pouquinho assim, como é que foi que surgiu, Neila? Como é que foi a ideia? Como é que começou assim a ter a origem desse evento? É um evento de referência nacional de arte indígena. Bem, oi gente, aí então foi assim, né, a ideia do MUTAC, a gente estava em uma produção, né, aqui a gente sempre reúne aqui na casa da Vândria, minha irmã, grande mestre ceramista, né, e também Vândria, Nilva e Nalva. Então nosso encontro que a gente se reúne para produzir, né, às vezes leva uma semana, sabe que a cerâmica tem um longo processo, né, e a gente, nessa produção, nessas conversas, a gente pensou, né? Eu pensei, como que a gente poderia estar mostrando, levando essa produção da cerâmica tapajônica para um número maior, para um público maior? Como que a gente poderia, porque a cerâmica tapajônica, poucas pessoas ainda produzem, né? Você sabe, com o avanço da tecnologia, muitas coisas surgindo, e esse nosso conhecimento da cerâmica tapajônica é um conhecimento ancestral, é um conhecimento, né, que vem dos nossos avós, da nossa bisavó, da nossa mãe. Inclusive minha mãe era uma grande artista, artesã, não só de cerâmica, mas ela fazia diversas coisas, né? E aqui a gente está trazendo transmitindo, né? A gente aprendeu com ela. Então veio essa ideia, porque muita coisa chega, né, na nossa comunidade e muitas coisas estão se perdendo. Aí surgiu a ideia, vamos fazer, como a gente vai fazer? Vamos fazer um evento na praça que a gente pode estar mostrando, não só mostrando, mas vendendo, né? Porque a cerâmica é uma riqueza muito grande, né? E aí conversei com a Vândria Borari, minha irmã, vamos fazer esse evento, né? Então ficou nessa conversa e depois a gente veio aqui, a gente sabe que a cerâmica ela é uma grande riqueza, é a nossa maior identidade, não só de Alter do Chão, mas de toda a região do Baixo Tapajós. E a gente quis mostrar isso, né? E nesse encontro chamamos umas pessoas, surgiu também nessa conversa a ideia de convidar outros parentes. E aí nesse momento eu pensei na nossa colega a Iara, né, que tem um trabalho aqui na região entre os 13 povos, né? Então a gente reuniu e aí para a Iara fazer esse contato, né? Tomando aquilo, então esse ponto de partida começou com a cerâmica tapajônica, mas aí vamos convidar outros, tanto que a parte da produção não só da cerâmica, mas outras produções de outros artistas, tanto faz do artesanato, mas também da culinária, né, nossas comidas tradicionais. Então a ideia foi crescendo e a gente reuniu várias vezes, né, fomos chamando outros parentes, né, inclusive numa conversa eu, a Tupi e o Palestina, vocês ajudam a gente a fazer? Vamos fazer. E aí, então foi assim o princípio, né?
E aí a Yara ficou nessa responsabilidade de fazer essa conexão aqui no Baixo Tapajós, porque nós estamos numa região geograficamente muito extensa, né? E as comunidades não têm, a gente não tem, o acesso é difícil à comunicação, né? Nem todas as comunidades têm. E quando tem, é bem limitado. E aí a gente chamou a Yara, né, Yara? E para fazer essa conexão de trazer outros parentes. A Yara, ela foi articulando, né? E é interessante que na mesa a gente está vendo até assim essa diversidade que ela acaba refletindo do que é Mutá. Você vê uma planta, você vê a própria cerâmica ali, né? Aquajônica, as tigelas todinhas, a arte da pena, não é? Das sementes todinhas. E é interessante que isso acaba refletindo a própria articulação, né, Yara? Sim. Como é que foi, então, essa conversa com os povos? Porque a gente própria vê no próprio cartaz de divulgação, né, a união dos povos através da pintura, né, do design, né, geométrico indígena. E assim, como é que foi essa articulação que foi feita aí com os povos? Foi muito interessante, porque a partir do momento de uma ideia, em função da cerâmica, entre as irmãs, né, tiveram a ideia, vamos fazer essa exposição até para vender a nossa arte. Aí, de repente, que tal se a gente oportunizar outros artistas, né, trazer outras artes, e aí não só apresentar, né, essa riqueza, essa diversidade dos artesãos, dos artistas da nossa região, dos povos indígenas aqui do Baixo Tapajós, mas dar a oportunidade também para fazer a rentabilidade, né, essa autossustentabilidade a partir do artesanato produzido. Então, para nós articularmos essa grande, né, região, que envolvem os 3 municípios, porque a priori eu imaginei assim, a gente vai fazer só com Santarém, né? Baixo Tapajós é Santarém, Belterra e Raveiro. A minha jurisdição é Santarém, mas a gente pode assim alavancar e fazer essa articulação mais adiante. Então foi quando a gente concebeu, né, um comunicado, né? Fizemos a cartinha, criamos uma logozinha que era do projeto, né, o Miraquitã, e aí nós encaminhamos para as aldeias, íamos aos barcos, mandávamos pelo diretor, pela liderança, pelo professor, pelo secretário escolar. Então assim, todos acabaram sendo envolvidos, imbuídos dessa responsabilidade de articulação, né? Fazendo um chamamento para aquele artesão do texume, da tala, né, do cipó, do tipiti, das biojoias, né, de todos os tecidos, de todos os artistas, de todos os artesãos da nossa grande região, né, nas aldeias indígenas. Então foi aí que os primeiros começaram a dar sinal, né, e surgiu a primeira mostra, o primeiro mutaque, que antes era, vai ser feira, vai ser festival, né? E até que nós, nessas conversas, nós acabamos definindo, aí vieram os nossos parentes, né? Para esse primeiro momento, que foi maravilhoso, porque a gente viu o misto, a salada, né? De artistas e artes, além da cerâmica, porque envolveu a culinária, envolveu o tecido de tala, de palha, de juta, né, na roupa, as biojoias, que eu chamo de biojoias, tudo que é semente, tudo que é osso, tudo que é miçanga, né? Os cantos rituais, os todo mundo rituais, vê que seus os cantos, nós afinamos as nossas vozes, as nossas gargantas, né? Para poder cantar e cantar com força, né? Que essa energia tem que sair da alma quando a gente exercita o canto, né? Não só na parte do ritual, mas a própria expressão no canto, na música, na musicalidade, né? Que expande essa questão da espiritualidade dos povos indígenas aqui do Baixo Tapajós. E aí também tem no canto tem a língua, que não é só a língua portuguesa, né? E aí surge, né, essa necessidade de ter mais alguém que possa estar entendendo da língua, porque a gente já fazia um trabalho na época, né? Com as escolas indígenas, com a questão dessa
dessa revitalização da linguagem do tupi amazônico aqui na nossa região. E aí, enfim, nós acabamos nessa articulação trazendo essa diversidade, essa salada, esse misto de artistas e artes, né? E a língua, para que pudéssemos estar fortalecendo ainda mais. Daí surgiu o Mutac, né? Agora, que eu creio que... E falando em língua, né? Eu pergunto agora para o Cauã, o professor, né, Cauã, que é de Nhengatu. E assim, olha, digamos assim que é uma certa reemergência étnica, né, indígena aqui na região, depois de um grande período, né, de tentativa de invisibilidade, de negação da identidade dos povos indígenas. Então, assim, as pessoas elas generalizavam muito. Ah, mas na Amazônia só tem o caboclo, o ribeirinho. E aí, não de repente, né, porque não houve, mas assim, em termos de propagação, de mídia, né, você vê que é uma reemergência étnica. Então é muito importante isso. E aí vem essa questão da língua, né? E aí você como professor, e aí eu te pergunto também qual é o significado da sigla da Mutac, o que significa, como é que foi concebida essa ideia todinha, você participou. Bom, é bem interessante como você estava falando de emergência, né? Como esses processos agora de autoafirmação étnica, na verdade, né? Eles surgem em um momento que você tem confrontos, conflitos, né? E é tipo assim, sempre a busca de que se cumpra uma demanda que você tem, né? E o Terra do Chão mesmo começou nesse processo por causa do território, né? Quando as pessoas começaram a tomar a terra, dizer que era deles, com documento, então as pessoas falaram, não, isso sempre foi nosso, né? E aí, essa marca do Mutac, né, 2016, que o processo do Terra do Chão já é bem mais antigo, né, mais de 20 anos já, e tem muito uma ligação direta assim também com o processo da minha comunidade, da nossa autoafirmação política, né, nossa organização política foi 2016, que é a Associação Indígena Karanã, e que foi quem muito deu suporte também, né? A gente tirou todos os paus, as palhas na comunidade. Teve um puxirungante, né? Pro Lembra? primeiro Mutac. A construção das barraquinhas. A gente foi a Vandra, né? O Arara, a Neila. A gente foi pro mato para tirar os paus, tirar a palha, carregar para a beira da estrada, né? Depois até tomamos um chibete, vocês lembram lá? Abrimos palha durante a noite. Abrimos palha durante noites e noites e noites, né? Então tem a ver também com essa nossa, né, também da comunidade Karanazal, organização política, o marco de organização política, né? E que é exatamente essa necessidade de se afirmar por busca de algo, né? Ali no nosso caso foi a nossa escola, a educação, né? E eu fui articulando esse trabalho com a língua ali na comunidade, né? E o Mutac, ele também tem a ver com essa necessidade de dar visibilidade, né? Falar que nós estamos aqui. Então, tá tudo interligado, ver como as coisas são todas interligadas, né? E a necessidade de trazer a língua como uma marca também para dentro da Mutac, ela foi uma ideia assim que foi todo mundo, né? Também a gente estava ali, de repente, a gente não sabia se ia ser mostra, se ia ser feira, se ia ser o quê. E aí, até pela sigla, a gente foi acabando fazendo, como vamos fazer, né? Uma mostra. E aí, o que significa, na verdade, a mostra de arte indígena do Tapajós, na verdade, é uma tradução do nome dela, né? Mutac não significa, na Mutac significa Mukamen Sao Tapajouar Kituar, que é mostrar, né? A cultura e a arte do Tapajós. E aí, bom, foi a sigla que todo mundo acabou gostando e foi ficando, né? Eu fui a convite da Vandra e da Neila, eu acho, né, na época. E foi uma discussão bem bacana, desde o começo, desde quando eu estava fazendo reuniãozinha, né, no papel. Vamos começar aí, vai ser o quê? Vai ser mostra, vamos chamar mais gente, não vamos? Vai ter barco para trazer, não vai? As barraquinhas que a gente vai fazer, vai cobrar, não vai cobrar, né? Fizemos os grafismos, foi quando surgiu a foto. Foto legal. Muito então, boa mesmo. O nome mesmo, assim, ele é para marcar esse lugar da língua, né?
também está aqui. Da autoidentidade, da afirmação dos 13 povos, né? Dos grafismos, né? De cada povo, o que significa. Isso foi marcante, assim, muito legal. Bastante mesmo. E aí, falando disso, falando na Vândria, a gente vai lembrando também da questão, a Vândria, ela é uma mestre ceramista, né? E assim, olha só, a gente vê a questão da reafirmação da língua e vê na questão da arte ceramista, que é uma das mais antigas que temos notícias aqui, né? Na Amazônia pré-colombiana, né? Então a gente vê que a história ela não começa, né? Como a gente vê oficialmente nas primeiras missões jesuíticas que vieram para essa região. A gente vê que é uma civilização extremamente antiga. Milenar. Exatamente, né? Então a gente fica assim, o município surgiu em 1600 e alguma coisa, e a gente observa aqui através de registros, de estudos antropológicos, da arqueologia, né? E a gente vê isso, essa herança muito forte na cerâmica. E olha só, a Vândria, vou falar um pouquinho pra gente, porque a Vândria está levando o nome da cerâmica tabajônica para o mundo todo, né? Então a gente vê, antes desse período de pandemia, a Vândria viajou bastante, né? Falando da situação dos próprios povos daqui do Baixo Tapajós também. Eu queria falar assim, como é que isso te marcou? Como é que foi que isso, dentro da história da luta dos povos daqui, como é que isso foi gerado dentro na tua cabeça? Como é que isso, qual a importância do trabalho da cerâmica dentro da luta dos povos também? Oi, Lídia. Oi a todos, né? Então, vocês estão vendo aqui esse grupo, né? Que trouxe essa proposta, né? São várias mãos, né? Várias cabeças, várias especialidades, né? Nós temos professoras, empreendedoras, educadoras, né? Compositoras. Aqui o professor de poetisas, né, mestras do saber da transmissão oral, né? Então a proposta do MUTAC, né, é valorizar quem está no território, não é valorizar, né, quem já tem essa visibilidade, mas é trazer o ancião que está todo dia na roça, a anciã, né, que todo dia vai buscar água no igarapé, né, aquele ancião que está, né, todo dia cuidando dos seus filhos, das dificuldades que tem no território. Tecendo a cestaria. Tecendo essa cestaria, extraindo, né, os materiais, as matérias que estão dentro da nossa floresta, que é fundamental para a nossa vida, né? Então, a cerâmica, ela é um ponto de partida, né, de todo esse momento que nós estamos vivendo. E que estamos dando continuidade, e muitas pessoas, elas estão abraçando a causa porque entendem que, né, os povos indígenas, nós, né, somos fundamentais para a proteção da floresta, da Amazônia e dos nossos territórios, né? Sem terra não há povo, sem povo não existe terra, não existe floresta e não há vida. Então é isso que o mundo precisa saber. E esse momento é uma parte do que nós estamos levando do território, trazendo para esse mundo da mídia, né? Entender que o indígena, né, não é somente aquele que está lá nos territórios. Indígenas somos nós que hoje nós estamos aqui, né, dando essa evidência a cada mulher e a cada homem que está no território. E a cerâmica tapajônica, né, ela é, né, a nossa ligação, né, com o passado, nos nossos ancestrais, mas é o nosso presente, é a nossa vida hoje. E que nós já estávamos aqui, nossos avós estavam aqui, que já existiu há milhares de anos, muito antes de chegar ao Estado e de chegar a própria lei, né, a ser estabelecida, né, as nações. Então, a nossa lei era a lei, né, da natureza, a lei do tempo da chuva, a lei do tempo de colheita, né, o dia que a gente não podia ir para o rio. Então, é essa relação que a gente tem, né? E a cerâmica, ela traz, né, quando você vê uma peça dessa, o que ela mostra para a gente?
ela mostra a matemática, ela mostra a astrologia, ela mostra a geometria e a alquimia, né, de você poder tirar algo da terra e transformar, né, essa espiritualidade a partir do que você vive nas relações. Então, dizer que nós hoje nós não somos indígenas, né, isso é um reflexo do passado. Hoje as pessoas reproduzem isso, mas elas nunca vão apagar, porque nós somos a continuidade, nós estamos firmes e fortes. Eu acredito que esse grupo aqui tenha muito a contribuir, né, a essa mostra, e essa diversidade de pensamento, essa diversidade de potência de cada um, né, propõe um Mutaque que seja abraçado, né, para o Brasil, para, né, os estados, para a região e para o mundo. Então o Mutaque ele vem nessa potência, né, de nós, povos indígenas, estamos aqui. Muito bem, muito boa, né, a mensagem. E é interessante a gente observar que todos os campos, ela falou muito bem da questão da cosmologia indígena, de como é que funciona, ela falou da matemática, da arte, tudinho. E até mesmo uma fonte, como a Yara estava falando, da questão do próprio empreendedorismo, né, do indígena, ele mostrar a sua cara, a sua arte, a sua cultura, né, e promover a rentabilidade para ele poder ter o seu sustento. E aí a gente vai lembrando da questão que vocês estão vendo, por exemplo, aqui nós temos umas máscaras, né, que são um reflexo um pouquinho da questão do trabalho indígena no mundo da moda, né? Porque ninguém foi. Em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia, não foi? Então é interessante a gente conversar sobre isso, né? Sim. A Nalva, ela tem um trabalho muito interessante, né? Essa questão da arte também, de como é que foi o desenvolvimento. Eu queria ouvir um pouquinho a Nalva, porque ela tá tão caladinha aí, toda vez que ela vai falar. Eu não falo muito, mas eu tenho na memória que quando nossos parentes vieram, né, nós acolhemos nossos parentes na nossa casa, lá na beira do rio. Então isso para nós foi muito bom, porque a gente receber um parente na nossa comunidade deixa ser a gente feliz, porque a gente está acolhendo alguém. Então isso que é importante para nós dentro do Mutaque, dentro desse movimento, esse compartilhar. E também eu e a minha irmã Nilva, nós tivemos uma grande iniciativa e ela vai falar a respeito disso. Bem, eu fico muito honrada, né, de saber que a gente juntos, né, unimos nossas ideias, unimos nossas forças e criamos o Mutaque, né? Criamos para deixar esse legado para o Tapajós. Assim como o nosso, eu estou arrepiada de falar aqui, me arrepiei. Assim como os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, os bisavós deles deixaram a arte, né? E a gente hoje vivenciar o Mutaque, né? Manter o Mutaque vivo, né? E deixar esse legado. Então isso é uma coisa muito, isso aí eu acredito que é guiado mesmo pelos nossos ancestrais. Pela espiritualidade. Engraçado que o próprio nome, né? Sim. Ele traz essa ideia, que essa ideia de arte, ela é uma ideia ocidental, né? Não tem como falar na língua, na verdade, arte, porque o próprio modo de viver, os próprios processos de produção do conhecimento e as próprias metodologias pedagógicas, eles são esse processo de criação do tempo, né? De repasse. Então não é algo separado. A tradução, na verdade, Quitiuara significaria a nossa cultura, o nosso jeito de viver, né? Não significa arte de verdade. Porque a arte, ela está em todos os lugares, né, da nossa vida. É uma nomenclatura, né, que veio lá, né? É um modo de viver, né, que privilegia isso, faz né? parte Como a Aníbal estava falando. na vivência, na Exatamente. experiência do cotidiano. Não é algo separado Não. do nosso cotidiano, Somos né? É nós, algo que é né? muito aqui, misturado. Então tá conversando, tá falando sobre arte, tá falando sobre educação, tá falando sobre... Quando você fala de arte, você fala de educação, você fala de ciência, de medicina, de cultura, de processo de produção de Nós conhecimento. somos a própria arte, né? A nossa diversidade quanto povos, que
Mutaque Arapiuns, Borari, né, Tupinambá. E é muito bom porque, como os parentes falam, aqui é um espaço que acontece pontualmente numa época do ano, mas que reflete todo o longo do ano da nossa vivência, né? Porque não para na produção dos texumes, dos artesanatos, na oralidade, na pintura, na cantoria, né? Então é um momento da união, e isso a gente fala que é o que? É uma grande forma de se organizar com autonomia política, identitária, ancestral, porque a gente faz o nosso evento, né? A gente se dá visibilidade, a gente se acolhe, isso é muito bom, porque se for olhar, quem vive aqui na cidade, na região você não tem um evento, um espaço para os indígenas. E aí vem, né, essa junção, esse ajuntamento de mulheres com os outros parentes, homem, mulheres, jovem, criança, curumim, cunhantã, faz o puxirum, faz igual, antigamente, né, o puxirum, antigamente não, ainda tem muito, né, o puxirum da roça. Um leva o teçado, outro leva o paneiro, outro leva a enxada, outro leva a farinha, outro leva o carote de água, e assim vai, fazendo esse trabalho, esse puxirum. Tomando só um pouco do que a Raquel falou, muito importante, né? Que foi um ponto assim, bem importante dentro do primeiro Mutaque, que foi realmente nós se organizando, né, nossa autonomia, né, foi um grande desafio trazer. No primeiro, eu acho que faltou só 2 povos, né, os mais distantes, mas veio muitos parentes, né, então praticamente a gente não teve, foi tudo colaborativo, né, nós aqui amigos, uns podiam fazer alguma coisa, tecer uma palha, e para a gente trazer todo esse povo justamente com essa ideia de dar visibilidade aos nossos parentes que não têm oportunidade, né? E o Altar do Chão sendo um ponto de referência, onde chega, né, várias pessoas do mundo todo. Essa foi uma ideia também, foi uma estratégia do Mutaque. Sim. Então foi bem colaborativo. Local, né? A gente fala, né, que a gente pagou, né, 2 vezes para a realização do Mutaque, né? Porque um evento desse tamanho, para articulação, demanda muito tempo, demanda muito esforço e muita praticidade, porque nesse primeiro a gente teve uma despesa, então foi tudo colaborativo. Primeiro com nossa mão de obra, nossos esforços, né, para poder realmente o parente que veio expor se sentir um pouco satisfeito. Ele vendeu um pouco, vendeu as garrafadas, venderam o tarubá, venderam o beiju, teve escolas, né, escolas indígenas se reuniram, teve o esforço deles para eles chegarem aqui, né? E do Tapajós, do Arapiuns, do Planalto, né, que é aqui também distante, e chegaram e fizeram, eles se sentiram satisfeitos, né, de poder estar mostrando, deles se sentirem valorizados, deles se sentirem, né, como dizer, importantes nesse momento, de estar colocando o conhecimento dele, que, no entanto, nesse mundo atual é desmerecido, né, não é reconhecido. E hoje, quando a gente fala, então esse foi um ponto muito importante, né, além da distância geográfica, né, esse ponto dele estarem trazendo essa valorização, né, esse reconhecimento. O Mutaque veio com essa proposta, né. Eu acho que nós todos aqui, teve mais pessoas que colaboraram, tiveram também, se engajaram, e a gente pagou, porque a gente vendia, eu lembro que a gente vendia o tarubá, o dinheirinho que deu foi para pagar uma despesa, né, do evento, porque nós não tivemos essa contrapartida assim, do governo, de uma secretaria, né, a gente não teve. Tudo na base do puxirum, né? Foi tudo na base do grande puxirum. É interessante, só para concluir aí, Leila, um pouquinho, é que assim, a gente sabe, para quem está ouvindo, né, que a gente sabe que aqui a gente está falando para outras pessoas, né, a gente tem aqui, que vem da nossa ancestralidade, o puxirum. O que é o puxirum?
O puxirum é o trabalho coletivo em equipe. Então isso vem dos nossos antigos, né? Muito forte aqui na região, aqui em Alter do Chão e no Tapajós, que era assim. Hoje, no tempo da nossa avó, assim, hoje ainda tem, hoje ele é uma resistência, ele resiste o puxirum, né? Mas é assim, vamos fazer uma roça, a Nilva vai fazer o roçado dela. Aí a Nalva, a outra parente, vinha pro meu roçado, me ajudar a fazer farinha, que Alter do Chão era assim. E aí vai ser no outro dia a gente já ia para Vandre, porque na nossa história não rolava essa questão de dinheiro. Então eu acredito que porque a gente diz que a criação do Mutac ela foi em grande puxirum, porque a gente arregaçou as mangas, Na base do puxirum. a gente colocou nossas ideias e vamos meter a cara. Cada um aqui contribuiu. Tanto é que lá a gente, como que a gente vai trazer os parentes, gente? Aonde vão ficar, né? Onde eles possam ser acolhidos. E aí, como lá em casa também, né? A gente tem lá em casa um espaço, tinha uma maloca na beira do rio, a gente tem que ver num ponto onde os parentes, vamos pra lá, vamos ajeitar lá. E teve aquela pessoa que foi lá ajeitar, tudo mais, e eu digo assim, que o Mutac tem essa força, ele criou essa força. Eu acredito que ele foi uma grande resistência cultural, né? E ele, mais do que uma mostra de arte para nós, o Mutac, ele foi um encontro dos parentes, porque quantos parentes, a gente sabe que o nosso Tapajós ele é muito extenso, né? Tem muitas aldeias, é difícil acesso, muitas comunidades são difícil acesso. Então o Mutac ele foi uma oportunidade, né? Que a professora Yara, né, que trabalha, ela é uma educadora aqui no Tapajós, educadora indígena, então ela conhece muitas aldeias, então ela fez esse contato com os parentes, então foi uma coisa para a gente conhecer o outro parente. Foi mais do que uma amostra, foi para mim conhecer a arte do outro parente, ele conhecer Alter do Chão. A valorização e o fortalecimento étnico. E nós fizemos isso. E outro ponto também, porque eu também sou ceramista, né? Como a gente diz, a gente sente necessidade que a gente, por exemplo, Alter do Chão é um lugar mais próximo de Santarém. Então, apesar de a cidade, né, a urbanização tá assim, como eu posso dizer, Um fluxo muito grande aqui, como se estivesse apertando o Alter do Chão, né, a urbanização aqui no nosso território, né? A gente tem a nossa força, a gente tem a nossa arte, o que a gente carrega, né? A nossa vivência aqui é muito forte, né? Você tá ali, eu tô aqui, eu vou tomar um banho de rio, vou chegar do trabalho, da escola, eu tô cansada de Santarém, eu vou tomar um banho de rio aqui, hoje eu vou fazer minha cerâmica. Apesar de ter isso, a gente consegue se reunir. Resistência, Borari é presente. É presente, é forte. Então, foi isso, eu achei que o Mutac ele foi isso, de a gente reconectar, conhecer, né, os outros parentes, conhecer a arte dele, que De apesar novo, que ele nós tá temos... juntando a gente aqui. Isso, exatamente, porque apesar Só um que a Mutac gente pra colocar a Yara. apesar de a gente ser Betuíra. do Tapajós, tem muitas comunidades que a gente não vai, que é de difícil acesso, né? Então foi legal, foi muito gostoso. E aí uma inovação também, como a Wanda falou, um ponto importante. A gente trouxe o Mutac, ele foi feito pro artesão, pro artista, para ele ocupar esse espaço. Pra gente dizer, indígena. Quem é esse parente que faz esse paneiro? É este aqui. Ele mesmo está expondo a arte dele. Então eu acho que o ápice assim, do Mutac, essa força que trouxe esse evento, foi trazer o próprio artesão expondo sua arte. E aí também o ancião, né? A anciã. Aí também, como a gente sabe que tem que repassar isso, tem que manter vivo, é um trabalho de manter vivo isso, né? E como trazer a juventude, né? Como a gente traz a juventude também. Então a gente tem que trazer a juventude para esse momento, né? Para essa vivência da arte, juntamente com os anciãos, que eles estavam ali mostrando como fazer. Tiveram no Mutac também as oficinas, onde tanto indígenas como não indígenas puderam conhecer também, que também ele tem essa proposta de você conhecer a arte do outro, você respeita, você valoriza, né? E aí como trazer o jovem, e aí eu também eu sou ceramista, eu faço as peças junto com a Wanda, né, Nalva, as peças
as peças da cerâmica tapajônica, a índia, essas peças antigas, né, que foram encontradas no sítio, eu faço também. Mas eu também, para a gente se sentir, né, mostrar isso, né, na atualidade também, que nós podemos criar nossa própria forma de vestir, né. A gente desenvolvi junto com a parente Nalva, a colaboração da nossa querida Wanda, que é a irmã ceramista, o design das biojoias também de cerâmica, né, pra gente trazer, porque a gente pode usar, a gente usa essas joias, e como os jovens podem usar essas joias, as meninas podem usar. E aí, como vamos fazer para a juventude também, né? Vir para o Mutac, vamos fazer o desfile dos guerreiros e das guerreiras, né? Para que a juventude, ela possa se sentir representada ali naquele espaço, né? Ela possa se sentir, ela pode se sentir importante, visibilizada. É a celebração dos nossos traços, da nossa genética, da nossa diversidade, né? De corpos, de cores, de tamanhos, de formas. Isso. Então, como a gente fez assim, a arte, né? As biojoias, e trazer também os outros parentes que trabalham com os outros biojoias, que nosso Tapajós tem muito talento. Nós somos, na nossa história, nós somos grandes. O Tapajós, ele é um território de grandes artistas, de todos os tipos de arte, cestaria, cerâmica, tudo. Dança, canto, dança, cuias, poesia. E aí foi um momento de muito sucesso também. Aí como a gente vai fazer, né? Nós fizemos também, trabalhamos, né? Que eu já trabalho há um bom tempo nisso, né? Só que os parentes não conheciam, né? Então a gente criou esse espaço do desfile também, para trazer essa forma, né? De como nós hoje estamos presentes aqui, né? Aí foi a questão nós fizemos as roupas, o vestuário, né? Grafitado, colocando também a nossa pintura, né? Que a nossa pintura, cada povo ele tem uma pintura, uma espiritualidade, tem um significado para cada povo aquela pintura. Mas nós fizemos também nos vestidos, né? E fizemos, então eu achei que foi um encontro também muito legal a gente fazer trazer, não só fazer arte, mas a gente é tão visibilizado que a gente tem que construir um espaço para que a gente possa passar. Eu sempre digo que a gente abriu o caminho, né? O caminho da nossa representatividade. Eu acho que o Mutac ele é como, né, é a nossa passarela, né? A passarela dos anciões, a passarela das mulheres indígenas, dos homens, porque assim, a beleza, né, hoje é evidenciada a beleza ocidental branca, né? Então a afro e a indígena, né, sempre estão atrás, né? Questão de racismo, né? Essa de inferioridade que é sempre colocada pela mídia. Esse é o enfrentamento ao preconceito. É o enfrentamento ao preconceito e discriminação. Então, o Mutac, ele é passarela indígena, né? Ele é o palco, né, de mulheres e homens artistas. E é interessante, quando a gente lembra do Mutac, o primeiro Mutac, 2016, né, aconteceu na Orla de Alter do Chão, né? E aí cada ano tinha um tema, né? Vocês lembram do tema do primeiro Mutac? Olha lá, ó, nossas águas, nosso sagrado. Não, esse é o da segunda. Esse é da segunda. Era nossa ancestralidade. Nossa ancestralidade. Mutac, ancestralidade, né? Vivenciando a nossa ancestralidade. Então teve o primeiro Mutac foi vivenciando a nossa ancestralidade, né? Então aconteceu assim, pequeno, foi assim, na força de cada... Foi de verdade, né? Foi de verdade. Foi cada força de cada pessoa aqui, que cada pessoa, ela vai, impulsionou outras, a sua família. Tanto que foi tudo na base do puxinho mesmo, né? Bora tirar palha, bora abrir palha. Deixa secar, vira palha, né? Não. E aí nós tivemos a segunda Mutac, né? A segunda Mutac, ela aconteceu lá na Praça do Cate, já foi um evento maior. Muito grande. Ela teve um impacto social bem maior, porque nós possibilitamos ter mais parentes aqui em Alter do Chão, parentes também que nunca tiveram oportunidade de vir aqui e conheceram, né? A união foi o encontro entre os povos. E hoje a gente vivendo, né? Continua. E hoje nesse contexto que nós estamos vivendo, né? O mundo parou, né? O mercado parou, as pessoas estão enlouquecendo.
E como a gente vai ter que, né, se reinventar. Né? O MUTAC traz o tema de hoje, é a ancestralidade conectada, é a cultura conectada. Agora a gente vai ter que viver dessa forma, porque existe uma pandemia, existe o vírus que parou a vida das pessoas. Né? Então, o MUTAC ele né, celebrando a união dos povos, celebrando a ancestralidade, a identidade, a valorização do ser, né? E traz hoje essa proposta, a né? tecnologia no nosso universo. A né? tecnologia já está entre nós, então é isso. A gente até vê a questão da própria versatilidade Sim. do indígena, né? De se reinventar. Né? A gente vê hoje assim, mas você é indígena, você não mora na aldeia, você está morando na cidade, então você não é mais Tem indígena, né? Usa isso, Você está usando um smartphone, você tem uma coisa mais avançada em casa. E é interessante a gente ver isso, né? Porque a ancestralidade conectada, né? Então a gente tem a vivência do que os nossos antepassados eles passaram, eles repassaram para a gente. E a gente vai repassando de umas formas, integrando a tecnologia como é que a gente está hoje. Mantém isso vivo, né? Exatamente. Eu acho um marco muito importante da MUTAC da questão do próprio ritual. Sim. O ritual, assim, é uma coisa assim de arrepiar, porque tu vê uma coisa que é extremamente antiga, e aí une todo mundo. Não só indígena, Não mas só indígenas. indígena, era branco, era gente... Indígenas de outros municípios, que eu lembro que tinha no último tinha um Joriximiná com as biojoias. E aí você vê assim, essa conexão muito forte, né? Aí ela estava lembrando aqui do ritual que via da praia, né? Com fogo, aquela coisa toda. E a gente vai lembrando que o indígena ele vai tendo essa versatilidade de estar incorporando de tudo. mas ao mesmo tempo se reinventando. Ele está produzindo moda, mas sem deixar A sua essência. Exatamente. Sabe o que eu achei interessante no MUTAC, né, dessa mostra de arte indígena? Como a gente está vivendo uma pandemia que ela requer o isolamento, né? Ela requer. E o que acontece, né? É interessante como na pandemia a gente pratica, né, a nossa arte, né? A gente sempre estamos fazendo cerâmica. Quem trabalha com colares, faz seus colares e isso ajuda muito. E como trazer isso, né? Eu achei interessante isso que nós trabalhamos nessa questão da moda, o quanto isso motivou muito os adolescentes, né? As meninas se sentirem assim, né? Ocupando aquele espaço representado, né? Eu vi isso aqui em Alter do Chão, essa diferença de como as jovens elas passaram a se pintar mais, né? Curucum, né? A ter mais esse orgulho, né? Então eu acho que o MUTAC ele vai muito além, ele conecta com a arte, conecta com essa ancestralidade. E esse ano também, apesar da pandemia, né? Nós também vamos fazer o MUTAC dessa forma mais, né, por meio usando a tecnologia. Então é isso, né? Eu acho que desde os nossos antepassados até hoje são processos que a gente vai se reinventando. Evolução humana, né? Em todos os aspectos. Quando a Vândria, a própria Neila, a própria Raquel, acredito que todos aqui falaram, né? E eu digo assim, eu quero fazer uma síntese dizendo que a MUTAC ela foi um espaço criado, político e pedagógico para a promoção da interculturalidade, para a promoção, o fortalecimento e a valorização da cultura dos povos indígenas do Baixo Tapajós. Para o combate ao preconceito e discriminação contra os povos indígenas. Esse enfrentamento, né, que foi a partir daí também, isso era um dos objetivos dentro da proposta, né, de apresentar, de mostrar, de fazer com que a sociedade pudesse conhecer, saber da existência e de superar os preconceitos, as atitudes de discriminação, o próprio racismo. Onde a gente se vê, né? Não é à toa que foi a primeira vez que implantar o respeito nessas relações. Foi a primeira vez, né? Onde a gente pode se ver. Falando de mídia, de tecnologia, né? Foi a primeira vez no ano de 2019 que aí eu fico até emocionada, gente. A minha tia, né, a professora Maria Helenita, foi a primeira vez que ela
gravou para um vídeo e hoje a gente vai lá no YouTube do Mutac. Ela tá lá, né, falando sobre Texume, contando. Ela ensinou lá, compartilhou dentro de uma oficina. Isso é muito lindo, porque a gente vê, a gente está divulgando, a gente está valorizando a autoestima. E, assim, eu fico muito feliz, né? É incrível porque, poxa, em qual outro momento que a professora Maria Helenita ia fazer uma gravação, acho que ela nunca nem pensou nisso. E aí, quando ela viu o vídeo, ela ficou muito feliz. Orgulhosa, né? Ficou demais feliz. E quando que ia ter o próximo, ela já estava se organizando, fazendo as lembrancinhas para vir, né? Nesse ano, no ano passado, que acabou não tendo, né? Porque começou a pandemia. E aí, quando que vai ter, Raquel, não sei o que, naquela ansiedade. E aí, né, tudo bem, agora tá nesse outro formato, um grande desafio, mas é isso que a gente vê as nossas tias, nossas avós, as nossas lideranças, né, os nossos mestres e mestras que estão lá no dia a dia, que tá na beira do roçado, tá na comunidade na beira do Garapé, é uma resistência também. E quando tem esse encontro, eles vêm com toda alegria, com todo amor, né? Eu falo que essa amostra Mutac somos nós, né? Somos nós nos conectando, nos reconectando. É um amor, é o amor ancestral, né? Dos nossos seres, né? É onde a gente fala da nossa linhagem, né? Porque onde já que eu ia vir parar pra cá, né? E fazer esse ajuntamento Tupinambá com Borari. E aí, embora falar daquilo como? Através do quê? Da oralidade, né? Hoje, se eu tenho essa visão, essa noção de vir, como que a gente pode fazer um evento, sabe por que isso dá tão certo, é tão bonito, e todo mundo fica admirado, principalmente quem não é indígena, não é querendo se gabar, mas vamos logo se valorizando. É porque somos nós mesmos que estamos fazendo, são indígenas fazendo o evento. Reinventamos. Isso. Verdade. Então, por que isso acontece? Porque nós somos a continuidade, nós somos presentes da continuidade dos nossos avós, né? Então, eu acho que tudo isso que está aqui, a gente lembra muito da nossa memória, dos nossos avós, né? Que essa mulherada, essas irmãs que estão aqui, é Dona Ramira. Não conheci ela pessoalmente, mas quando eu ouço falar dela, nossa, eu tenho um grande respeito, como se eu tivesse conhecido ela, porque ela está traduzida em cada uma dessas mulheres guerreiras Borari. Produzem, né? E é isso, deu a continuidade, trouxe esse ajuntamento, é história. Isso é educação. Ramira é história. E o Mutac, quando a gente fala, não é só de se pavolar, né? A Mutac também a gente saboreia, né? A nossa comida, né? E uma das mulheres também que traz, né, esse tempero indígena é a Nalva Borari, né? Eu nunca esqueço, né, no período que a gente estava ali correndo, a Nalva estava com a panela dela cheia, como a gente diz, até o tucupi, de peixe no tucupi, né, Nalva? Então deu fome agora. Isso aí é desde a minha mãe, né? Que a minha mãe sempre cozinhou bastante, a mamãe cuidou muito. Eu lembro que eu tenho na memória que a minha mãe pro roçado, né? Então ela fazia aquela comida boa pra gente. Comida de mãe é tudo de bom, né? Então quem tem suas mães que cuidem. Então isso é uma herança da minha mãe, que ela cozinhava, ela sempre gostou de cozinhar, então eu aprendi com ela. E eu gosto de cozinhar, inclusive até hoje eu cozinho e eu gosto de cozinhar para meus irmãos também, eu chamo todo mundo para comer. Então eu não tenho vergonha de dizer que eu gosto muito de cozinhar, eu gosto, no Mutac eu gostei de fazer do peixe de tucupi, o vatapá, as comidas, o piracuí, o açaí. Então meus parentes comiam lá comigo. E quando eles chegavam lá, eles diziam assim: "Ei, Nalva, ainda tem?" Eu disse: "Tem." Então quando se faltasse alguém, uma pessoa que chegasse lá, eu ia lá buscar e servia. Então eu sempre gostei disso.
de fazer esse tipo de coisa. Olha, só para provar, inclusive o almoço de hoje, mas não foi feito pela Nalva, mas estava excelente. O único defeito é que o tucupi só tinha um pouquinho já. Mas aí, lembrando um pouco da minha mãe, né, que eu sempre gosto de falar numa roda de conversa da minha mãe, que ela fez a dança Borari, né? Foi mais de 30 anos, então, mas aí toda a gente dançou, então as pessoas julgaram muito a gente naquela época, inclusive, uns desses dias, arrumando a minha casa, eu vi as fotos nossas, tudo de cocarde. Então é algo bom pra gente. Eu me sinto assim realizada porque eu sou indígena e eu tô aqui, eu tô na Amazônia, eu tô com meus parentes, com meus irmãos, e é bom receber o meu parente lá da beira do rio e acolher, né? Então nós temos que acolher, hoje em dia nós temos que acolher o nosso parente. Então isso tudo de bom. E Mutac é tudo isso, é uma parte de acolhimento, de valorização, de amostra, de compartilhar. Então, a gente mostra o nosso texume de palha, né? Tudo isso, nossa cerâmica, que a gente trabalha com barro, então é bom isso. E ela também, né, como a gente tem que mostrar isso, né, para a atualidade, mostrar que nós estamos aqui. Alter do Chão, Alter do Chão vai, né, essa coisa do urbano vai entrando, mas a gente está aqui, né, e a Nalva também, ela junto, né, eu que digo que ela é minha parceira, nós somos parceira, né, que a gente tem que ser parceira dos nossos parentes, na questão do design de moda, né, mas essa coisa que a Nalva falou, é nós, né, é muito de nós tapajônicos, é muito nós Borari, a mamãe era muito assim, dos nossos ancestrais, né, esse negócio do compartilhar, do acolher, a gente tem muito isso, então eu acho que é isso que essa modernidade, né, esse desenvolvimento que dizem, né, ele vai fazendo com que a gente perca isso, ele impõe pra gente perder. Então o Mutac também foi muito isso, né, foi o momento de se encontrar, compartilhar. E como foi feito o Alter do Chão, porque o Alter do Chão é um lugar assim, onde a gente um lugar que tem acesso à internet, né? A gente pode, né, divulgar nosso trabalho para outros parentes, né? Nos comunicar perto de Santarém, né? Então é um lugar assim estratégico, né? Bom para a gente reunir os parentes e divulgar, né? Então o Mutac tem isso, né? De a gente se reunir, compartilhar, que a gente tem isso, né? De receber no nosso parente, se tiver muita comida, todo mundo come muito, né? Se tiver pouco, a gente divide, mas todo mundo come. Porque é isso, né? A nossa história aqui do Tapajós, ela vem uma história mesmo de resistência. Sim. A gente tem uma história muito forte aqui da cabanagem, né? Alter do Chão tem, que não está contada nos livros de história, está no dos nossos antigos. O próprio Nhangatu, a língua indígena, né, que resiste falada, e hoje ela é uma política pública para as escolas indígenas, para que nossas crianças aprendam. Ela vem disso, né? E que ainda é negada mesmo estando na legislação. Mesmo na legislação. Mas olha só, o símbolo de resistência, né? É que mesmo com essa negação toda, ainda assim a luta dos povos tem feito com que determinadas coisas sejam concretizadas, A né? invisibilidade existe, mas fisicamente estamos presentes, Estamos, fazendo o com trabalho. certeza. E outra coisa assim, bem interessante para a gente colocar, para você que está nos ouvindo, né? Nós temos aqui a presença de 6 mulheres e o Cauã, né? O único bendito fruto. E aí a gente fica se pensando, que a Nalva estava falando do acolhimento, né? De pegar todo mundo, trazer para a família, né? Uma característica muito feminina. Muito nossa mesmo. E aí a gente fica assim, olha só o envolvimento, isso é só um reflexo de tantas mulheres que estão fazendo essa mostra ela ser concreta, né? Então assim, como é que é isso? Como é que é a participação das mulheres? Como é que é o papel? Como é que são as reuniões? E aí eu vou pedir para a Tupi ela falar isso, porque a Tupi também é uma referência muito grande de mulher indígena na mídia, né? Tomando realmente aquela posição de estar dando visibilidade para a mulherada todinha, né? Com a questão da participação nos conselhos indígenas, nos grupos de trabalho por aí afora.
queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala, né, desse tecnológico, né, dessa conexão, reconexão, é toda essa vivência, né, de continuidade dos nossos ancestrais, nossa linhagem amor ancestral, né? Lembra muito meu avô Bem-vindo Farias e Oswaldina Farias, né, meus avós, né? Já não estão aqui entre nós, mas eles estão. Eles estão comigo a todo momento. Estou sentindo ele aqui também, eles aqui. Então, quando a gente busca essa autonomia, se junta, né, pessoas que têm várias habilidades, e olha que é uma coisa que eu fico admirada, né? Não canso de admirar quanto cada um de nós não é só uma coisa. É compositora, é faz-terçume, é da oralidade, é dos saberes de direitos, né, dos povos. Tem aqui a Wanda, a Neila compõe, canta, organiza evento. A professora também, ela é poetisa, é uma grande dançarina, você não sabe? Ninguém tinha falado. Olha, eu não sabia, né? Temos a Nara, que é da culinária, né? Muitos outros parentes que fazem outras coisas. E aí, quando a gente fala referência numa coisa, a gente fica até confuso, porque os parentes, eles fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? Assim, mas como que vocês dão conta? Não é porque é uma coisa natural, né? É da nossa natureza É natural, muito assim. Olha, escrevo, componho, né? Aí a gente diz assim, mas e aí afinal o que tu és, né? Tu é da música. Olha, para falar a verdade, eu não sei dizer o que eu sou, só sei que eu faço de um pouco de tudo, né? E por aí a gente vai, porque a gente mesmo faz o evento, a gente pré-organiza, a gente tá lá, até apresentadora lá no Mutac, ano passado, não foi? No último Mutac, eu tava lá, que eu nem sabia que eu tinha, né, essa habilidade de estar lá falando em público. E tá aí, né? A desfilar também, né? Tu já Corre, Tupi, cadê Tupi? Corre, que uma hora. E aí... Tava lá Petuíra, quando eu vi, corre pra lá, ajeita pra cá. Já tava lá na passarela, Surara Borari, idealização de Nilva e Nalva. Tu já cadê a Tupi? Que a Tupi tava apresentando, aí tinha no Mutac, né? Porque foi isso mesmo que a gente falou, né? O Mutac, ele cresceu da nossa resistência mesmo, de arregaçar a manga, sem nenhum centavo, com o que a gente tem, né? Com o que a gente tem, com a nossa garra e, né, do que a gente tira, a colaboração daqui, né? O parente logo no início que vem, traz um quilo de farinha, a dona Nalva, ela tem ali, vai fazer a comida, né, para os parentes que vieram visitar a gente, assim. Porque a nossa história daqui do Tapajós, ela é de resistência mesmo, né? Aí quando a Tupi diz assim que a gente não é só uma coisa, a gente são várias. Porque essa educação, a educação indígena que a gente tem, da nossa ancestralidade, da convivência com a natureza, que é diferente do sistema da educação do homem branco, ela é uma educação que vem do aprender olhando, aprender observando, aprender com a natureza. A mamãe que dizia a minha irmã assim, que eu não esqueço, olha, estudem, trabalham, observam. E tudo vocês têm que fazer um pouco, porque a gente não sabe o que vai servir pra gente, né? Outra coisa, ela dizia assim, olha, na hora de limpar o quintal, né? Limpava o quintal, tinha algum objeto ali, vê o que serve, guarda, organiza, que ela diz assim, que até um caco velho que tá lá no quintal a gente tem que olhar com carinho e atenção, porque ele pode nos servir. Né? Então essa questão da educação que a gente tem, né? Que é isso, né? Como que a gente não vai para aula da natação? A gente já nada, porque a gente vai todo dia tomar banho no rio, aprende a a gente não tem isso, né? Não existia academia, pra gente não existia academia de cair. Tanto é que eu tenho uma um pouco da conjuntura. Qual é a academia? Tu vai ver mato, vai catraiaste, vai... na costa. Então eu me lembro, eu fico olhando assim, que eu me lembro do papai, né? Quando ele ia pra roça, os nossos antigos, né? Que a gente já vê que a nossa juventude não tem isso, né? Assim, tanto, né? Um dos momentos mais gostosos. Então... Tá.
nós só avisar que tem 1 hora já de conversa. Já tá, Se quiserem já... Eu acho que eu vou fazer o chamamento, né? Chamamento. Dizer... Fica à vontade. eu queria falar só uma coisinha muito importante. Só para finalizar. Sério mesmo. Pode falar. Pode falar. Aqui é ao Então, vivo. gente, A luz, gente, quem não tá... Acende a luz? Por enquanto não. então, gente, Então vai. É porque a nossa luz própria. o Mutac é tudo isso, né? Um pouco mais do que a gente falou aqui. E eu quero bem lembrar, né, que nessa conjuntura, não desonesta, mas nas outras passadas, há mais de 500 anos, nós indígenas, povos indígenas, todos do Brasil, somos invisibilizados. E atualmente, nessa conjuntura política, o próprio indígena que vive isolado, né, ele é invisibilizado. Já querem acabar. Nós indígenas, né, onde nossos territórios foram invadidos, massacrados, saqueados, e que a gente está um pouco perto, né, dos maiores centros aqui, urbanos, a gente é negado de fato e muito negado, invisibilizado. E o Mutac tem isso, né, de trazer essa visibilidade, né? Nós mesmos fazendo, já fazendo um resumo, nós trazendo, porque uma questão muito importante é o preconceito, né? Porque a gente sabe que o preconceito, ele está implantado dentro das aldeias, né? E como o Mutac, a gente trazendo isso, a gente está unindo, a gente está diminuindo essa taxa de preconceito, né? Então, o Mutac é a passarela, essa é a nossa própria passarela. Tá? Nosso palco, o palco indígena, o palco do Baixo Tapajós, o palco dos 13 povos e das 70 aldeias. Nosso terreno de dança. E aí, além disso, né, a gente também conta com não indígenas, né? Então a gente não pode esquecer, né, que além de a gente estar à frente da mostra da arte, né, fazendo toda essa articulação, nós temos pessoas que abraçam a causa, né, que abraçam, né, essa negação, essa invisibilidade, né? Então nós temos também, né, colaboradores que estão, né, não indígenas, que estão do nosso lado. Então é isso, né? São pessoas que, né, também têm, né, esse senso de justiça, né, de igualdade, de um mundo melhor. Então a Mutac, ela traz isso também, traz as pessoas para trazer, né, para a gente ter um mundo melhor e dias melhores, né? Citar aqui o nome do nosso guerreiro, né, nós companheiro temos um guerreiro, de luta desde o início, que é o Palestina, Israel, que está aí atrás, né, nosso cineasta, que não está na frente das câmeras, mas está aqui nos esteve junto com a gente desde o início e está hoje, de 2016, né, Palestina? 2021 está aqui firme e forte conosco. Ele está sendo comandado por esse clã de mulheres. E aí ele está, né, a gente consegue se entender. Do nada. Não foi fácil, mas saiu primeiro, né? Perseverança. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Essa canção, ela diz tudo, né? Ela trabalha a interculturalidade em todos os campos do conhecimento. Pode pesquisar, pode analisar, pode refletir. Ela é uma mostra, né? Essa canção, tanto na língua português quanto no Nhangatu, fomos nós que traduzimos. Ela nos traz essa força que vem do âmago da nossa espiritualidade, né? Dessa ancestralidade presente em cada um de nós, né? Dessa raiz que
tentam, vamos dizer, arrancam todos os nossos galhos, tentam passar a motosserra nos nossos troncos, mas as raízes continuam enfincadas, continuam brotando. E é assim que nós precisamos, né, nos manter fortes, vivos, né, para que as nossas gerações que estão aí também sendo educadas possam manter vivas e presente a sua ancestralidade, que somos nós lá, né? Então, que nós possamos, através da educação, a MUTAC para mim é isso, o espaço que foi criado, político e pedagógico, para que esse processo educacional dos saberes ele possa se manter presente e manter a resistência dos povos do Baixo Tapajós. E a arte ela traz leveza pra gente, né? Com certeza. A arte é uma coisa assim que ela é uma revolução. Ela trabalha tua mente, ela teu coração, teu corpo. Ela é uma revolução. E liberta, né? Liberta. Wanda tá filmando. Tão leve. Uma formação. Ah, olha, pode Maya mutaki o moacheri yande. Yande ia poder ia qual. Yande ia pelo açu, querimbau pico. Nós somos muito mais fortes, né? Se nós estamos juntos, já que o Mutaki ele é para a união, né? Sim. É isso aí. Estamos juntos, pai. É um coletivo. Yande ia pelo açu. Ideia pela E olha, então é nesse clima, né? Foi muito assim de arrepiar mesmo. Na presença também dos nossos encantados, como a Tupi lembrou. A gente vai encerrando a nossa conversa. E só para lembrar, para quando ficou o próximo Mutaki? Qual é a data? Qual é a previsão? A previsão do primeiro Mutaki esse ano é para o dia 23 e 24 de abril. 23 e 24 Todos de os abril. convidados, né? Todos convidados, faremos transmissões nos nossos canais de comunicação, Vou no acompanhar lá de YouTube. Campinas, mas vou acompanhar. Olha, muito chique, vai para Campinas, Vai ser só tomando tarubá. né? E a gente espera então todo mundo, né? Para estar participando, para estar prestigiando toda a nossa cultura indígena, toda a nossa luta, a nossa resistência. A gente agradece a cada um e cada uma que esteve aqui, para quem também está nos assistindo, que esteja se comunicando conosco, mandem mensagem, curtam nossas páginas no Facebook, mutaki.arte, isso no Facebook. Essa é o site. Aqui é ao vivo mesmo. Até hoje. Tu fica... Quero dar um tchau, um alô para os parentes do território Tupinambá, lá na beira do Tapajós, do lado esquerdo, principalmente para os parentes que estão lá na aldeia São Francisco. Um grande abraço, que a gente espera que possa acompanhar, compartilhar, não só nesse, mas em muitos outros, como sempre foi ao longo desde o ano de 2016. Surara. Então, chamamento, Surara. né? Então é isso, parentes. Mutaki 2020 está no ar. Mutaki está on. Mutaki 2021. Vai lá. Mutaki 2021. Até a próxima. Raquel. Valeu, galera. Ficou ótimo. Eu tô muito suada. Muito obrigado. Tentando fazer o Ai, máximo. gente, obrigada. Muito suado. Gente, Falou. Yara, vou... Falei errado. Uma foto, todo mundo pra cima. Fica aí. Olha, fazer um vídeo. Eu nem sei o que é isso. Vou tirar uma coisa também. Ei, vem cá, tu é uma comunicadora nova. Yara, senta aí. Vai lá, que todo mundo pra cima, vai lá.